estamos bem, a família também está bem. Então, tenho que Amém. agradecer a Deus por isso. Deus tem sido fiel. Aleluia. Juju, Amém? amém. Débora, isso. Débora também tem aí uma bênção grande, né, com Juju, né? Um livramento enorme. Não é isso, Débora? É verdade. Pode contar, rapidinho. É verdade. Bem resumidinho, né? Quer contar? Ah, tá. Sobre ela ter caído, né, no banheiro e Deus segurou ela e não aconteceu nada. Ela não sentiu dor nenhuma. Agora ela está sentindo uma dor no joelho, mas eu acredito que no quinta-feira vai no médico. Eu acredito que não seja nada do tombo, mas Deus livrou minha filha de se quebrar de novo. Amém, glória a Deus. Isso aqui é grupo. Vamos agradecer esses livramentos aí. Para isso eu vou pedir a Ivani para orar, agradecendo a Deus os livramentos. Amém. Pode orar, Ivani. Amado Deus e querido Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui para louvar, engrandecer o seu nome, porque o Senhor é muito bom. Amém. Pai, muito obrigada, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda a passar, o Senhor nos livra do laço do passarinheiro, Pai. Oh, que maravilha é ver o teu mover, o teu agir. Muitas vezes não compreendemos as coisas que acontecem, mas nós sabemos e percebemos que o Senhor está conosco. Muito obrigada, Pai, por cada detalhe, cada ajuda, cada demonstração do teu amor maravilhoso na nossa vida, Pai. Muito obrigada. A ti toda honra, glória, louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a gente já pode cantar de novo a última vez aí. Bendito seja Deus. Nós começamos cantando e a gente agora vai mais um momento aí, né? Bendito seja Deus que não me rejeita oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus que não me rejeita oração, nem afasta de mim a sua graça. Pois Ele tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus que não me rejeita oração, nem afasta de mim a sua graça. Amém. Amém. Deus é bom, né? Ele não afasta de Amém. nós a nossa graça. E precisamos ouvi-lo, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir então a palavra de Deus agora com a Ivani. Senhor, em nome de Jesus, queremos te pedir, dirige a mente da tua filha as palavras, que aquilo que ela vai trazer sejam palavras vindas do céu. É no nome de Jesus que nós oramos, que toda distração, Senhor, toda preocupação seja retirada no nome de Jesus. Que o Senhor tenha liberdade na nossa mente de nos alimentar, de nos confortar, de nos encorajar. É assim que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus a todas mais uma vez. Eu quero partilhar com vocês a palavra do Senhor que está no segundo livro de Reis, no capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 20. Mas antes de começar a leitura, esse capítulo ele conta a história de uma mulher. Ele não identifica essa mulher, ele chama apenas de Sunamita, né? E não dá o nome dela, diz apenas, ela é chamada pela cidade de onde ela nasceu.
Então, ele diz que essa mulher, ela não tinha filhos, era casada com um homem idoso, e ela viu um profeta e identificou como sendo um homem de Deus. Enfim. E esse profeta disse que ela teria um filho, e assim foi. Ela teve um filho, e essa mulher, depois que o filho nasce, ela passa por uma prova de fé. E vamos ver como ela respondeu a esta prova de fé? Diz assim o versículo 20. O menino, depois que cresceu, num daqueles dias, ele foi procurar o pai, que estava trabalhando. E nisso, ele começa a se sentir mal. No versículo 20 diz assim, vamos começar pelo 18. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: "Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça!" O pai disse a um servo: "Leve-o para a mãe dele." O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: "Preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo." Agora vamos até o versículo 25. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ela ouviu a distância, quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: "Olhe, é a sunamita." E correram ao seu encontro. Voltando. Quando ela viu à distância, disse a seu servo Geazi: "Olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho?" Ela respondeu a Geazi: "Está tudo bem." Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: "Deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia." E disse a mulher: "Acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças?" Então Eliseu disse a Geazi: "Ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém no caminho, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino." Mas a mãe do menino disse: "Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares, não irei." Então ele foi com ela. Bem, olha que interessante. Ela teve um filho e esse filho, de repente, passa mal e morre. Para ela, o que ela nos mostra nessa situação? Ela nos mostra uma mulher de uma extrema firmeza. Ela conhecia Deus e ela sabia que aquele homem que ela foi buscar era o profeta representante de Deus naquele momento. E ela, quando sai, ela percebe que o menino está morto no colo dela, ela pega o menino, coloca num quarto que ela e o marido tinham preparado para o profeta e sai. E pede ao marido que providencie a ida dela até o profeta. Mas em momento algum ela disse ao marido o que havia acontecido. Há momentos na nossa vida em que estamos passando por uma grande angústia. Ela estava angustiada, porque não é fácil
perder uma pessoa e muito menos um filho, não é? É difícil. Mas ela não gritou, ela não se desesperou, ela não desesperou o marido também. Ele nem sabia o que tinha acontecido. E ela simplesmente sabia para onde deveria ir e com quem deveria falar. E assim ela fez. Ela foi buscar o profeta, que disse que ela teria um filho, e ela teve. E ela foi buscar uma resposta, ela foi buscar ajuda. Ela acreditava que o profeta que profetizou a vinda e o nascimento daquele menino poderia ajudá-la. Porque ele era visto por ela como um homem verdadeiramente de Deus. E ele era. Eliseu era um homem de Deus. E no meio do caminho, o Monte Carmelo é um monte muito alto e de difícil acesso. Para uma mulher montada num jumento, ela deve ter passado por alguns momentos assim muito difíceis na escalada do monte. E quando ela está chegando perto do profeta, o profeta manda quem? Ele manda o auxiliar dele falar com ela. Mas não é com o auxiliar que ela quer falar, porque o auxiliar nada pode resolver. E quando o auxiliar do profeta chega para ela, ela continua dizendo que está tudo bem. Ela continua angustiada. E quando ela vê o profeta, aí sim, ela se derrama nos pés dele. E ele percebe que ela está angustiada. E ela conta o que aconteceu e eles vão até o menino. No final da história, Eliseu, o profeta, orou a Deus e ressuscitou o filho daquela mulher e entregou para ela o filho ressuscitado e vivo. Conosco também não é muito diferente. Nós também temos as nossas provações. Nós também temos perdas. Estou passando por uma neste momento. Mas, às vezes, não são só perdas por morte, como foi o caso do filho dela. Pode ser outra situação, pode ser um caso de doença, pode ser uma perda até de trabalho, ou a falta de algum recurso. Mas o que nós aprendemos com o exemplo desta mulher? Nós aprendemos que, apesar da provação, da prova, da dificuldade que podemos estar vivendo no momento atual, nós não devemos nos desesperar. Nós somos humanos, temos sentimentos. Ela também tinha, mas ela deixou para lançar esse sofrimento aos pés da pessoa certa. Ela abraçou os pés do profeta e ali ela botou para fora a emoção, a angústia que ela estava sentindo. Nós temos alguém que está preocupado conosco em todo o tempo e que está passando conosco neste momento. Vocês estão passando por dificuldades? Certamente. Cada uma de nós tem as suas angústias neste momento, as suas dores, as suas dificuldades, mas nós temos alguém que podemos buscar, que é o Senhor. É o Senhor Jesus. Ele está conosco, Ele está nos acompanhando. As provações, as dificuldades que passamos na nossa vida, elas não são sem um propósito. Quando passamos por esses momentos, propósitos de Deus tem para o nosso amadurecimento, para o amadurecimento da nossa fé. E quando nós levamos as nossas questões àquele e somente àquele que pode resolver, Ele está atento para ouvir. E Ele é um Deus de respostas. É um Deus que ouve e responde oração. É um Deus que socorre. No caso da sunamita, a resposta dela foi a ressurreição do filho. Eu não sei qual é exatamente o seu caso, mas pode ser a resposta de uma porta aberta para um momento financeiro, a resposta de uma cura, a resposta de um livramento para a jovem que caiu no banheiro.
pode ser o suporte para uma pessoa que não está conseguindo, nesse momento de pandemia, sobreviver em meios de trabalho, pode estar sem recursos, mas Deus manda os recursos. Ele é Deus de maravilhas. Mas para isso, queridas, basta que nós venhamos a crer. Nós não podemos deixar de crer. Nós não podemos deixar de ter fé, de acreditar. Nós não podemos, no meio dessa tempestade, quer seja mundial, quer seja particular nas nossas vidas, nós não podemos deixar o desespero nos vencer, porque nós temos um Deus que cuida de nós, que está conosco todos os dias, que nos fortalece, que nos sustenta, que está interessado em resolver as nossas questões, mas nós precisamos acreditar, não ficar com a mente duvidosa. Aquela mulher, ela é um exemplo de fé. Ela creu e ela falou com a pessoa certa. A pessoa certa que nós temos que falar é o Senhor. Nós podemos até pensar, mas eu preciso falar com alguém que fale comigo, interaja comigo. Sim, muitas vezes precisamos e Deus interage. Mas se ainda assim quisermos alguém fisicamente, peçamos a Deus. Eu preciso falar com alguém, Senhor, alguém físico. É tão bom. E Deus manda a pessoa certa para ouvir e para levar uma mensagem dele. Que hoje nós possamos ter isso na nossa mente, que a tribulação vem para todos. Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, mas não tenham medo, eu venci o mundo. Quando vier a tribulação, e eu creio que cada uma de nós aqui está passando por um momento desse, cada uma de nós, ou cada um de nós, para os outros que também podem vir a acompanhar este vídeo, que nós possamos estar, sim, chorando aos pés do Senhor, porque Ele é Senhor. E Ele certamente está cuidando de nós. Mas não murmuremos, continuemos firmes, sabendo que a resposta vem do Senhor. Amém, queridas? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigada por esta lembrança que o Senhor traz a nós desse texto bíblico. Aquela mulher, ela é um exemplo para nós, assim como tantos outros exemplos que nós vemos. Ela foi buscar, Senhor, a resposta em quem podia dar a solução. Ela não desesperou ninguém, ela não falou com ninguém. Ela foi, segurou a sua angústia para botar aos pés da pessoa certa. E ela recebeu o milagre na vida dela. Que assim seja com cada um de nós, Senhor, cada uma de nós, que nós também possamos receber o milagre do Senhor na nossa vida, porque apresentamos a Ti as nossas dores, as nossas queixas, as nossas angústias, porque na Tua presença nós podemos falar, nós podemos desabafar, nós podemos chorar na Sua presença, Senhor. Não que seja errado chorar na presença de outras pessoas, não é. Mas o Senhor é aquele que pode colher as nossas lágrimas e resolver as nossas questões. Só o Senhor pode fazer isso. E, Senhor, se em algum momento não estamos com fé suficiente, perdoa a nossa incredulidade, Pai. A misericórdia de nós. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada e amém. Amém? É por isso que a gente vai orar agora, né? Porque importante não é só falar com quem crê em milagre. A Sunamita falou com quem crê em milagre, o homem de Deus. Mas melhor ainda é falar direto com o próprio Deus, como foi dito aqui, né? Então vamos agora pedir ao Senhor, fazer os nossos pedidos de oração e vamos guardar no nosso coração essa fé. Senhor, nós queremos te agradecer pela palavra que o Senhor nos enviou e te pedir que o Senhor traga a nossa memória agora, aquilo que dá esperança, que o Senhor receba a nossa gratidão, porque o Senhor tem fé Amém. para nos entregar. E é no nome de Jesus que nós Verdade. recebemos essa fé aqui. E já queremos te Glória a apresentar Deus. também as nossas questões, porque o Senhor não se perde nas nossas questões. Nós te louvamos porque o Senhor tem salvação. O Senhor tem uma vida após essa vida.
mas o Senhor faz questão de nos dar qualidade de vida, uma vida abundante agora, a partir desse momento. E nós recebemos isso por fé, em nome de Aleluia. Jesus. E nós queremos te pedir agora, ilumina nossa mente a focarmos em Ti agora e buscarmos do alto, não a solução do que a gente espera, mas a Tua solução, o Teu propósito, porque o Senhor nos ama. É no nome de Jesus que oramos, amém. Amém? Então, rapidamente, vamos ao segundo momento de oração, louvor e pedido, né? Nós já fizemos a primeira parte, agora nós vamos aos pedidos específicos de oração. Nós temos pedidos específicos de oração? Temos pedido específico de oração? Quem tem, abre o fone. Vamos ser objetivos. Eu quero pedir um Sim. pouco mais pela minha saúde. Saúde. Vamos pedir a Deus pela saúde da Ivania. Mais alguém? Vamos orar por Juju, né, Débora? Abriu o fone. Professora, Oi, deixa eu fala. fazer um pedido também. Sim. Eu vou dar entrada na minha aposentadoria. Eu sei que Bênção. o INSS está todo assim parado, né? Aí eu quero colocar isso diante do Senhor. Amém? E Regina, aposentadoria. Ivani, saúde. Não é isso? Quem mais? Débora tem que abrir o fone. Eu vou abrir seu fone, Débora. Peraí. Vê se abriu agora. Abriu, pode falar. Esse abriu. Abriu? Abriu. Eu quero pedir pela minha filha que quinta-feira, quando ela for ao médico, que ele diga que o tombo não afetou em nada ela e que essa inflamação também que apareceu no cóccix dela, que Deus coloque a mão, uma gota de sangue dele e que ela não tenha nenhum tipo de inflamação, nenhum tipo de pus devido às bactérias que ela já teve. Uhum. E ela já venceu aquelas bactérias hospitalares? A do osso, sim. Apareceu uma outra, mas que acredita ser da pele. E agora, como abriu de novo a ferida do cóccix, ela voltou a abrir e hoje eu, fazendo curativo, saiu um pouco de sangue e uma secreção amarela. Eu não sei se é o pus. Uhum. Então, eu tenho muito medo que ele pode voltar de novo com antibiótico. Uma coisa que ela não queria mais, né? Porque a gente achou que estava vencida essa etapa. Vamos continuar pedindo, né? Toda a cicatrização e recuperação da filha. Que o nome da filha é Juliana, Jane. Jane também tem uma Juliana aí. Pai querido e amado Deus, graças te damos por mais esse momento, Senhor. Te agradecemos pelo teu amor e pelo teu cuidado, te agradecemos pelas tuas misericórdias, Amém. por tudo, Senhor, que vós tem feito em nossas vidas. Mas, Pai, sabemos que tu és um Deus que cuida de nós, que cuida dos teus filhos. Sei que o Senhor nos ama e quer nos abençoar. Então, eu quero, neste momento, pedir em favor, Senhor, desses pedidos de orações que estão aqui. Toma, Senhor, a tua filha que está dando entrada na sua aposentadoria. Ó Deus, ela trabalhou e é um direito que ela tem, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa levá-la nos lugares certos e ir adiante dela, Senhor, para que em nome do Senhor Jesus Cristo, ela consiga, Senhor, sem ter grandes preocupações, em nome de Jesus. Abençoa, leva ela no lugar certo, na pessoa certa, e que tudo corra para a honra e glória do teu nome. Também quero te pedir, Senhor, pela Juliana. Ó Deus, tu ouviste a mãe da Juliana contando das suas necessidades. Ela precisa de cura, Senhor. Ela precisa de milagre. Ela precisa verdade. que a tua boa mão seja colocada sobre o corpo dela, Senhor.
arrancando e tirando tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Deus. Toma a Juliana nas tuas mãos, fortaleça, Senhor, o corpo dela, em nome de Jesus. Eu não sei quantos anos a Juliana tem, mas quero te pedir, olha para ela com o teu olhar de misericórdia, Senhor. Ouça, em nome de Jesus, a oração, a petição da sua mãe, Senhor. Toma ali os médicos que estão cuidando de Juliana. Ah, Senhor, que seja ministrado os remédios certos na hora certa, Senhor. E que todos eles, em nome do Senhor Jesus, possam fazer o efeito que for do desejo do Senhor, em nome de Jesus. Mas, Pai, aquilo que os médicos não conseguem alcançar, que o Senhor alcance. Pode alcançar, o Senhor pode colocar o que está em excesso, o Senhor pode tirar, o Senhor pode colocar o que está faltando e tirar aquilo que está em excesso. Toma, Senhor, a vida de Juliana nas tuas mãos. Glorifica o teu nome sobre a vida de Juliana, Senhor. Que Juliana sinta o seu amor, que ela sinta o seu cuidado, que ela sinta, Senhor, que Tu és um Deus que a ama e que deseja a cura dela, a vida dela em Tuas mãos, sendo tratada e cuidada. Abençoe a mãe de Juliana, Senhor, dá forças à Tua filha, em nome de Jesus. Revigora, Senhor, a força da sua mãe, da sua família, em nome de Jesus. Também quero te pedir pela saúde da Ivani, Senhor. Abençoa a saúde da Ivani, toma nas tuas mãos, revigora. Senhor, tu és aquele que renova as nossas forças, renova as forças da tua filha nesta hora, em nome de Jesus, Senhor. Que ela receba a cura, que ela receba, Senhor, a unção, o poder do teu Espírito Santo atuando no seu corpo, em nome de Jesus. Também quero te pedir, ó Pai, ali pelos alunos de Rosane, pedir por cada um deles, visita, Senhor, a cada um deles, ó Deus, dá-nos a tua sabedoria, o teu entendimento, afasta, Senhor, as dificuldades, aquilo que vem para embaraçar, aquilo que vem para enfraquecer, que seja retirado do nosso meio em nome de Jesus. Que o Senhor possa ser com Rosane, Senhor, que ela receba a sabedoria, o entendimento mais e mais do Senhor nas produções, Senhor, que ela está fazendo ali dos vídeos, na preparação da aula. Senhor, seja com ela em nome de Jesus, assim como te peço, seja ali com todos os alunos do Estevão. Deus, traz aqueles que, porventura, desistiram, mas que o Senhor possa trazer de volta aqueles que irão se formar, aqueles que estão entrando, que o Senhor abençoa, em nome de Jesus, não deixando faltar o recurso, não deixando faltar a fé e a sabedoria, em nome de Jesus. Também quero entregar nas tuas mãos o Estevão. Senhor, abençoe o teu filho, ele tem abençoado, Senhor, com esta reunião. Ele tem se dado, Senhor, ele tem sido aquele que tem sustentado esse trabalho, Senhor, de oração pela internet. Que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa dar a ele 100 vezes mais do que ele tem feito, Senhor, porque o Senhor retribui as bondades do teu filho. Em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça, abençoe sua casa, sua família, abençoe a entrevista que ele estará dando. Senhor, usa ele em nome de Jesus, dá estratégia, sabedoria e entendimento, Pai. Ó Deus, seja com ele e com a sua casa, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Então vamos agora a mais um momento de palavra, outra reflexão bíblica. E é nossa segunda reflexão bíblica. Nós vamos ler e vamos acompanhar a leitura de Jesus e seus discípulos. É ali no livro de Mateus 14, de 22
a 36. Você pode ler, a Ivani vai escrever ali no chat. Alguém está sem chat? Não, está com chat, né? Mateus 14, de 22 a 36. É o momento em que Jesus está com seus discípulos e acontece uma grande aventura. E um deles, Pedro, se destaca. Então, eles estavam... Jesus insiste para que seus discípulos atravessem um determinado lago, entrem no barco, né, atravessem aquele lago que é um mar, mas mais parece, né, um lago tranquilo, porém há momentos em que ele fica o mar fica mais agitado. E foi justamente no momento alto da noite, né, já estava bem escuro. E a Bíblia diz lá no livro de João, narrando esse mesmo trecho, que estava escuro, diz que o vento estava batendo forte, que as águas estavam agitadas e que os discípulos tinham remado de 5 a 6 quilômetros. Ou seja, eles estavam cansados, eles estavam no escuro, o vento estava forte e o mar estava bravio. O que significa isso? Problemas. Muitos problemas. Apesar de serem pescadores, de serem 12 homens que pescavam, que estavam acostumados a andar de barco, muitos deles ali eram pescadores, Pedro, inclusive, era pescador, mas problema no ambiente conhecido. Muitas vezes a gente já está ambientado, já não é novidade para a gente, mas a rotina fica complicada. E essa rotina complicada, nada mais, nada menos do que na alta madrugada, a partir do verso 25, diz que Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. E eu quero me ater exatamente do verso 22 em diante. Diz aqui que Pedro pediu um sinal. Pedro disse, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus se apresenta no meio daquela situação. Jesus aparece ali e vai andando sobre as águas, mas Pedro e todos os que estavam no barco se apavoraram. Jesus então diz, sou eu, não tenham medo. Jesus acalma aquele grupo. Porém, Pedro se levanta e pede um sinal. Quantas vezes a gente está num problema, a gente já sabe que Deus é conosco, a gente já sabe que Deus está no controle da situação, a gente já sabe que Deus nos ama, né? Mas quando a coisa fica pior, a gente se desespera. E o próprio Deus, que é o próprio Jesus, que é Deus, diz, acalme-se, não tenha medo. Mas ainda assim, Pedro pede um sinal. Quem é que nunca ouviu, né? Alguém assim, que já crê em Deus, sabe que ele existe. Mas, Senhor, se isso é verdade mesmo, me mostra um sinal. Pede um sinal a Deus. Pedir um sinal a Deus é nada mais, nada menos do que um sintoma de que a gente está na dúvida, de que a gente ainda não creu corretamente, né? Não esperou, porque a gente está sem esperança, porque a esperança é aquele que sabe esperar. E aquele que não tem confiança para esperar, ele sente medo, ele pede sinal, ele duvida. Mas Deus não tem problema com os medrosos e nem com aqueles que estão com falta de fé. Deus é Deus de amor. E Deus vai buscar a quem tem dificuldade. O problema é quando a gente já sabe e a gente fica fazendo teste, né? Ninguém gosta, né? Você me ama? Me ama mesmo? Tem certeza que você me ama? Cansa, né? Mas quando a gente está com dificuldade, é importante a gente tirar a dúvida. Por quê? Porque no lugar da dúvida, muita coisa ruim pode crescer, né? E Jesus não quer que a gente
seja misturado com dúvida, com insegurança. Jesus quer que a gente seja filhos autênticos, filhos seguros, filhos que confiam. E Pedro estava um pouquinho com essa dificuldade, apesar de ter amizade com Jesus, de já estar no ministério com ele, obedecê-lo, ele ainda, na hora que as coisas complicam, ele teve um pouco de dúvida. E engraçado que ele não disse, nós estamos comigo. Eles gritaram de medo. E Jesus, ao ouvir o que eles estavam gritando e o que dizendo, Jesus sabia que aquele sintoma era medo. Porém, Pedro diz, se és tu... Mas por que Pedro diz isso? Porque estava escuro. Quando a gente anda no escuro, não está na luz que é Cristo, quando a gente não está debaixo da luz do entendimento de Deus, quando a gente não está na luz das palavras do Senhor, quando a gente não está na luz daquele que é luz, Jesus é a luz do mundo, a gente fica assim, a gente fica no escuro. E no escuro, qualquer coisa é a nossa imaginação, né? Quando a gente não tem um exame, quando a gente não tem um extrato no banco, a gente está no escuro, a gente não sabe o que tem lá. Mas Jesus conhece todas as nossas coisas, né? Conhece a nossa conta, conhece as nossas bactérias ou saúde, as nossas vitaminas. Jesus conhece os nossos sonhos. A gente, às vezes, não consegue nem sonhar porque não enxerga o futuro. Mas Jesus conhece. Para ele não é problema, porque ele é o Deus eterno, é o Deus que enxerga antes da gente nascer, enquanto a gente está vivo e depois que a gente passar e a gente já estiver na vida eterna, né? Ele sabe quem somos nós. E ele ilumina, porque ele é luz, ele pode iluminar. E naquele escuro, Jesus falou. Mas sabe o que é interessante? Que apesar de Pedro ter medo, ele ouviu. Quando nós estamos com medo, a gente pode até não enxergar muito claramente, mas a gente escuta. A voz de Deus é inconfundível. Por quê? Porque ele habita no coração e na mente daquele que crê. E Pedro, ele era frágil, ele estava com medo. E era um momento em que a fé dele vacilou. Mas ele creu, ele estava no barco que Jesus mandou, ele queria estar com Jesus, ele queria obedecer. A gente muitas vezes até quer, mas nós somos frágeis e Jesus está para nos fortalecer. E Jesus falou. Quando Pedro ouviu, Pedro começa a conversar. Senhor, se és tu, venha ao meu encontro, né? Manda-me ir ao teu encontro. Pedro pediu, então me leva para perto do Senhor. Que coisa boa, né? Quando a gente está com medo, a gente busca a coisa certa. Na primeira mensagem, a Ivani falou de uma mulher que buscou o homem de Deus e buscou aquele que falava em nome de Deus. Olha que diferença. Agora, Pedro está com o próprio Deus encarnado, está com Jesus. E Pedro está buscando, na hora da sua dificuldade, da sua fragilidade, a pessoa certa. No meio de escuro, ele faz uma pergunta. Se és tu, Senhor, manda-me ir sobre as águas. Ou seja, o Deus que eu creio, ele é o sobrenatural. Ele faz o sobrenatural. Ele comanda o sobrenatural. E isso aqui é interessante. Ele sabia que Jesus tem milagre. Ele sabia da capacidade de Jesus. Lembra? Todos gritaram, aterrorizados. Mas ele faz uma pergunta. No meio dos nossos medos, a gente não pode esquecer que a nossa audição funciona muito bem. Sabe por quê? Porque ela tem 8 funções. A nossa capacidade de ouvir, ela discrimina 8 funções que nos ajudam a nos situar, que nos ajudam a ler, nos ajudam a escrever, né? 8 funções, a ter noção de que o som que nós estamos ouvindo está perto da gente, está longe da gente, se vem de cima, se vem de baixo. Tudo isso é uma capacidade auditiva. E a voz de Deus, ela é inconfundível. Então, mesmo que a gente esteja no momento do medo, não se esqueça.
tudo que nós já ouvimos de Deus não sai, não vai embora, não foge, permanece. Porque tudo que Deus nos dá, Ele não tira. Ele é Deus de amor e de bondade. E Ele dá amor, Ele dá paz, Ele dá segurança, Ele dá experiências da presença dEle. Por isso que é importante, nos dias que a gente não está apavorado, está buscando Deus, está ouvindo Deus, está ouvindo a palavra dEle. Porque quando a gente para ouvir a palavra dEle, como nesse culto, nós estamos recebendo fé. A fé que vem dEle. E aí, no dia da nossa dificuldade, vai voltar à nossa memória. Como é importante, né? Ouvir, a gente vai guardar, vai reter. Então, só comparando, a audição tem 8 funções e a visão tem 5. O que ajudou a Pedro? Foi o que ele viu? Não, porque estava escuro. Foi o que ele ouviu. Como é importante ouvir a Deus. E aí ele pergunta, Senhor, se é o Senhor, me leva ao teu encontro. E Jesus diz, venha. Então Pedro saiu do barco, se levantou, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Ele sabia que Deus era sobrenatural, capaz de milagre, e se lançou no milagre. Que coisa boa, né? Quando a gente sabe da capacidade do nosso Deus. Quando a gente sabe que Deus é capaz de ressuscitar, a gente ora por ressurreição. Sabe o que eu estou orando? Eu estou orando sobre reflorestamento lá na Amazônia e no Pantanal. Parece um absurdo, né? Mas eu sei do Deus que é capaz. Eu sei que Deus faz milagre. É o mesmo Deus que trouxe o gafanhoto e não deixou entrar. Ele também trouxe o vento e levou o gafanhoto 2 vezes para fora. E está vindo o gafanhoto de novo agora pela Argentina e não vai chegar em nome de Jesus no Brasil pela 3ª vez. Não vai chegar. Porque o Deus que traz o gafanhoto é o mesmo Deus que tem o vento para tirar o gafanhoto do Brasil. Então, vamos pedindo, né, os impossíveis. E Pedro pediu o impossível, andar sobre as águas. Pedro alcançou. Ele escutou a voz de Deus. Quando a gente escuta, a gente ganha fé. E ganhando fé, ele andou sobre as águas. Mas Pedro era um pescador. E o pescador, diz o verso 30, que ele reparou no vento, ele se distraiu com o vento. A mente dele estava focada na voz de Deus, no que Deus estava dizendo, na fé que vinha das palavras de Deus para o seu ouvido. Mas diz aqui que ele reparou no vento. Um pescador, quando escuta o vento, para mim, para você, pode ser uma coisa qualquer, mas o pescador não, ele sabe para onde vai, para onde vem, se o vento leva para a direção, se é forte, se é fraco. Eu não sei qual foi o vento que passou aqui, mas ele se distraiu com o vento. Por quê? Porque era parte da rotina dele, observar o vento, perceber o vento. Todo pescador tem que entender de vento, de água, de maré, de lua, não é? Pois é, foi na rotina dele, no ambiente de trabalho dele, com os instrumentos de trabalho dele, que ele se distraiu. Você sabia que existe uma estatística no Detran que mostra que a maior parte dos acidentes que acontecem graves estão a poucos quilômetros da casa do motorista? O que significa? Eu e você vamos fazer uma viagem, corremos risco, mas nós corremos mais risco quando estamos chegando perto de casa. Por quê? Porque quando a gente está na autoestrada, a gente não conhece, a gente fica alerta. Mas quando a gente fica mais relaxado, mais à vontade, a gente distrai e o acidente maior acontece. É ali naquela esquina que a gente já está quase chegando, que a gente cochila no trânsito, no sinal, não é? E todo cuidado é pouco. Mas exatamente ali, foi ali que Pedro vacilou. E aí o que acontece? Se ele está andando no sobrenatural, falta de fé no meio da experiência sobrenatural faz o quê? Falhar, né? E aí ele começa a afundar. Ele que estava andando sobre as águas, ele também agora começa a afundar, porque se distraiu. E então, Jesus não tem problema, porque Jesus também escuta bem. Jesus fala bem, ele se deixa ouvir bem, mas Jesus escuta bem, porque Jesus escuta Deus. Jesus é filho de Deus,
Ele ouve as orientações de Deus, foi ouvindo o que Deus disse, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer por mim e por você e ressuscitar, e vivo está por nós. Jesus escutou a ordem do Pai de que Jesus deveria vir ao mundo nos salvar. Ele obedeceu em tudo. A palavra de Deus diz que em tudo Jesus foi fiel. Ele não pulou da cruz, não saiu da cruz. Ele ficou lá até o fim. Ele morreu e ressuscitou. Se Jesus não ressuscitasse, ele não poderia ser o nosso Salvador. Era necessário Jesus ressuscitar, vencer a morte, porque morte não é problema para Jesus. Então, ele que escuta bem o Pai, agora ele escutou também o pedido e a oração. Nós cantamos hoje bem isso, né? Bendito seja Deus que não me rejeita a oração. Oração é falar, é uma boca que fala, é uma boca que ora, né? Que fala. E Pedro, imediatamente, naquelas circunstâncias de quase afogamento, né? Começa a afundar. Ele diz aqui o verso 31, que imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou. Mas Jesus falou: homem de pequena fé, por que você duvidou? É a experiência Jesus queria dar. Jesus queria que Pedro usufruísse do sobrenatural, mas ele reparou o vento, afundou, porém Jesus estava imediatamente ali, com a mão estendida. Jesus não encolhe a mão. Lá em Isaías 59, verso 1, diz isso, que o Senhor não está com a mão encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, tampados, que não possam nos ouvir. Então, esse texto é em Isaías 51, verso 1. O braço do Senhor não está encolhido, portanto, ele está estendido, né? Para que não possa salvar. E o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. Esse é o texto. Esse Deus que escuta e estende a mão, fez isso com Pedro. Imediatamente, eu vou repetir, imediatamente. É rápido. Deus não é demorado, não. Uma vez eu conheci uma pessoa que essa pessoa tinha uma outra religião e essa pessoa me pede um favor, só que ela não percebeu que eu não era da religião dela, né? E aí, quando ela me pede, eu falei, olha, eu vou pedir a Deus. Aí ela disse assim, mas eu já pedi a Deus, Deus demora muito. Eu vou pedir a outra coisa. Eu falei, mas você já pediu a Deus? Ele falhou com você? Sabe, às vezes não percebe que Deus tem um tempo, ele é dono do tempo, ele é dono do vento, portanto, ele é dono do clima, da estação e de todas as coisas. E essa pessoa levou um susto quando eu falei, mas eu vou mostrar a você agora um Deus. Deus que trabalha por nós. A Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu, um Deus que trabalha para aqueles que o amam. Esse é o nosso Deus. Jesus trabalha por nós desde a antiguidade, porque ele nos ama e continua amando. Então, ele segurou o Pedro, puxou o Pedro da água e Pedro não afundou e nem morreu afogado. Pedro morreu crucificado, mas não afogado. Então, como é importante que a nossa fé não seja pequena. Veja, Pedro não estava sem fé, porque ele chamou por Jesus, pediu socorro. Mas a fé dele era pequena. Nossa fé precisa crescer. Ela é como uma semente. Que a gente se lembre de, nas nossas orações, não pedir só que Deus nos dê fé, mas que ele venha regar, venha ensolarar, venha cultivar a nossa fé. E movimentar essa fé é fazer o que nós estamos fazendo hoje aqui, nos reunindo, orando, lendo, estudando a palavra. Isso é movimentar a fé. Mas há coisas que a gente não pode fazer, né? Não está na nossa alçada. Na nossa alçada está
a nossa parte. E a nossa parte é ouvir. Agora, o sobrenatural e o impossível é do Senhor. Mas a fé crescida é para desafios maiores. Pedro não tinha dificuldade em saber que Jesus era Deus e estava perto dele e para socorrê-lo. Ele não tinha essa dificuldade. Ele tinha dificuldade era de se manter do tamanho do milagre que ele queria. Sabe, você quer um milagre grande, porque milagre tem que ser grande, né? Se a gente quer uma cura grande, um milagre, uma transformação grande, nós precisamos de fé grande. E fé grande vem de ouvir muito ao Senhor Jesus. E ter o coração obediente, porque ouvir e não praticar, para nada serve, né? Conheço muita gente que fez muitos cursos de línguas, não fala uma palavra, porque esqueceu, não praticou. Como é importante, quando a gente pratica, é igual músculo, cresce, reage rápido. Então, vamos pedir a Deus que Deus nos dê não só fé, mas uma fé grande, do tamanho do desafio que a gente precisa, do tamanho do sonho que a gente deseja alcançar. Mas é simples, eu nem imagino, eu nem sonho com isso mais. Eu acho que é impossível, mas o nosso Deus é desse tamanho. É o Deus do impossível. Deus, nessa noite, Ele quer fazer diferença. E vamos pedir ao Senhor, porque a gente às vezes pede para Deus, mas não avalia que o tamanho da nossa fé não cresceu. E para crescer, a gente precisa fazer exercício. Desafios, são as provas, as provações, né? Então, todas nós estamos crescendo, porque nós estamos no desafio de ficar acordada aqui, né? De 10h30 da noite até meia-noite. Então, que Deus nos abençoe, que o desafio de hoje, você tenha certeza que você já está alcançando e o Senhor quer te abençoar, porque Ele te ama. E que o teu coração e o meu coração esteja aberto para que a fé do Senhor venha sobre nós, esteja disponível para ouvirmos que Ele quer nos alimentar, que Ele quer nos amar e que a gente alcance o nosso desafio. Às vezes o nosso desafio é uma coisa tão simples, mas a gente precisa que o Senhor nos ajude a exercitar essa fé, a crer. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas a gente tem que ter a coragem de falar igual Pedro. Pedro, Senhor, eu não sei sair daqui dessa água. Está escuro, estou afogando, não me sinto nem conseguindo respirar. Não tenha medo. Peça a Deus, Senhor, segura na minha mão e me arranca desse mar de preocupação, desse mar de dor, desse mar de dificuldade. Me arranca. Porque o Senhor arranca você, mas Ele arranca para a vida em abundância, para força, para sonhos novos, para pensamentos novos. Sabe por quê? Porque o Senhor tem projetos novos na nossa vida. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o segredo é amar. Ame a Deus e você verá os propósitos que Deus tem para você. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir nessa noite que o Senhor venha sobre nós com a tua fé, com a tua mão, porque nem fé a gente tem, se o Senhor nos der, a gente não recebe. Fala, Senhor, nossos ouvidos, nos ajuda a estar atentos, Senhor, a ter a tua esperança, a ter a paciência de ver o Senhor pegar a nossa mão. Senhor, e que nós estejamos nos lançando nos desafios que correspondente à fé que o Senhor quer nos entregar. Em nome de Jesus, nos ajuda a termos atenção, sermos obedientes como Jesus foi ali na cruz, obedecendo às ordens de Deus. Por isso eu quero te pedir hoje, se há alguém aqui entre nós, na nossa vida, que precisa vencer desafios que são impossíveis, aos médicos, aos advogados, Senhor, aos juristas, Senhor, aos chefes, às leis trabalhistas, mas para o Senhor não tem impossível. E eu quero te pedir em nome de Jesus, assim como eu tenho pedido aquele reflorestamento lá da Amazônia,
do Pantanal. Senhor, que o teu impossível venha sobre nós. Em nome de Jesus. Tu conheces as nossas lutas, nós já falamos. Outras coisas nós nem falamos porque, Senhor, pertence à nossa intimidade. Mas eu quero te pedir, vem nos ajudar. Segura na nossa mão, porque a gente tem dificuldade de segurar na tua mão. Mas o Senhor não tem problema em nos ajudar. Agora, Deus, em nome de Jesus, acrescenta a fé na nossa vida. Acrescenta disposição para passarmos pelas provas, para nos mantermos firmes olhando para o Senhor, como Jesus fez, e ressuscitar em nós os projetos, as esperanças, os sonhos, Senhor, aqueles que o Senhor quer nos dar. Muitas vezes nós temos sonhos que não são teus, mas nós queremos os teus sonhos, porque esses são os bons sonhos, são os sonhos de um Pai que nos ama. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Liberta-nos das dificuldades e transforma a nossa vida naquilo que é bom e de acordo com o teu desejo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Faltam 3 minutos para a gente terminar. E nós vamos nos lembrar que o Senhor é conosco, que a semana transcorre e que seja um mar de desafios que a gente tiver, nós vamos atravessar com Cristo. Amém? Amém. Que Deus abençoe a cada uma. E eu vou terminar perguntando aí para cada uma frasezinha. Como é que foi para você hoje nesse culto? Né? Como é que você está terminando esse culto aí no seu coração? Vamos abrir os microfones. Vou abrir o da Débora aqui também. Já abri aqui. Né? A gente se sente muito mais leve. Amém. Para mim foi ótimo. Eu estava necessitando da palavra. Eu estava com sede da palavra, né? E é tão bom, é tão explicativo. Eu gostei muito. Amém. Volte Para sempre, mim foi muito Débora. bom. Eu botei uma boa noitona. Aleluia. Por falar nisso, vamos terminar orando por Débora, que Débora tem tido muitos pesadelos. Mas vamos orar, porque eles vão ter que acabar hoje, no nome de Jesus, né? E Amém. Regina, como Amém. é que você Eu está, creio. Regina? Como é que você está terminando o culto hoje aí? Eu estou terminando grata. Aleluia. Muito grata a Deus. Aleluia. Ivani, como é que você está terminando o culto? Bem, estou ótima. Muito bom. Amém. Acho que eu já perguntei a todas, né? Jane, faltou Jane. Cadê Jane? Estou abrindo o microfone, Jane. Como é que você está terminando o culto? Bem também, grata a Deus, abençoada. Aleluia. Aleluia. Amém. Então, volte sempre, tá, Débora? Fique à vontade no nosso meio. Sempre. E vamos orar agora por Débora. Vou pedir Regina para orar pelo sono da Débora, que esses pesadelos, que são praticamente todo dia, que eles cessem agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta hora abençoar a vida da Débora no teu santo nome. Aleluia. Senhor, esses pesadelos que a tua filha está tendo, eu repreendo-os nessa hora no poder do teu nome. Espírito Santo de Deus, eu te peço a paz para o sono de Débora, no nome de Jesus. E nessa hora, Deus, Débora possa ser o teu poder, o toque do teu Espírito, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, todo esse pesadelo, toda essa seta, Senhor, que vai atingindo, Senhor, a alma de Débora, eu repreendo no nome de Jesus. Coloco a filha nas tuas mãos nessa hora, Deus, e eu já glorifico o teu nome, no nome de Jesus. Débora, sinta a presença de Deus nessa hora, no nome de Jesus. Toda essa hora do inferno seja desfeita nesse momento,
contra a tua vida e da tua família, no nome Amém. de Jesus. Que tu deixe em Nome de paz Jesus. e que durma Eu em paz e creio. que acorde bem. No nome de Jesus. Eu Amém. abençoo esta hora. Amém. Para a Graças, glória glória a do Senhor Deus. Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos terminando o culto aqui, né? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse encontro. E queremos te pedir que o teu grande amor, Senhor, seja percebido por nós. Que Amém. a paz de Jesus, essa paz falada, vista, seja inundada na nossa vida. Mas também que o Espírito Santo, esse professor terno, doce, que nos envolve e nos guia para os caminhos, Senhor, corretos, e o único caminho que é Cristo Jesus, que nesse dia, hoje, agora e para sempre, nós possamos ser assim levados por Ti a qualquer lugar, a qualquer atividade. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Uma boa noite para Amém. todo Amém. mundo. Deixa eu botar vocês Boa aí de novo. noite. Deus abençoe. Boa noite. Até terça. Boa noite. Durmam Se com assim Deus. Deus nos permitir. Amém. Até terça. Beijocas. Uma Até noite de terça. paz a todas. Podem Amém. sair. Podem sair, que eu sou a última.